Olá, nosso grupo vai falar sobre medidor de vazão ultrassônico e o grupo é composto por eu, Arthur Abib, Thiago Vitorino e o Pedro Igor Franca. Então, vamos lá. Os princípios de funcionamento do medidor de vazão ultrassônico. Os medidores de vazão que utilizam o som como forma de realizar a medição se baseiam normalmente em dois métodos. O método de os medidores a efeito Doppler e os medidores de tempo de trânsito. Os medidores de efeito Doppler, existe um transdutor que emite um feixe contínuo de ultrassons, porém os ultrassons refletidos têm sua frequência alterada pelas partículas vinculadas à corrente do fluido, e essa alteração ocorre proporcionalmente à velocidade do fluido. Então, ele joga o feixe aqui de, de luz para poder calcular a velocidade do fluido. É através desse feixe que ele calcula a velocidade do fluido que está passando aqui no tubo. São dois aparelhinhos que ficam aqui presos que fazem esse feixe. O medidores de tempo de trânsito, que é o outro método desse medidor de vazão ultrassônico, é um transdutor emissor-receptor de ultrassons. É fixado à parede externa do tubo, ao longo de duas geratrizes diametralmente opostas. O eixo que reúne os emissores e receptores forma o eixo da tubulação, com um ângulo alfa. Os transdutores transmitem e recebem alternadamente um trem de ondas ultrassônicas de duração pequena, ou seja, os pulsos saem de ambos os transdutores ao mesmo tempo, mas podem chegar com um tempo diferente, caso haja vazão. Daí, nessa fórmula aqui, nós temos que o tempo de transmissão é levemente inferior, o T1 aqui, orientada para a jusante, e levemente superior, T2, quando orientada para a montante. Sendo o L a distância entre os sensores, essa distância entre os sensores do aparelho, V1 a velocidade média do fluido e V2 a velocidade do som do líquido considerado. Daí Vs aqui seria V2. A diferença dos tempos de trânsito T1 e T2 serve como base de medição da velocidade V1. Uma vez que a diferença de tempo é muito pequena, o sistema eletrônico deve empregar circuitos digitais microprocessados de alta velocidade para poder discriminar com exatidão os valores. Onde esses medidores eles podem ser aplicados, né? Para os medidores que utilizam o método de tempo-trânsito, o fluido utilizado deve ser considerado limpo, uma vez que fluidos que carregam partículas sólidas podem interferir na medição. Portanto, são mais utilizados em medições de gases, água limpa e óleos. Já os medidores de efeito Doppler, que tem como princípio de funcionamento Doppler lá, o efeito, devem ser aplicados em fluidos com partículas capazes de refletir ondas acústicas. Portanto, o fluido deve ter partículas sólidas ou bolhas de ar no fluxo para refletir o feixe ultrassônico. Além disso, o líquido deve fluir a uma taxa suficientemente alta para manter a suspensão dos sólidos. Logo, eles são mais utilizados para medir a vazão de líquidos sujos ou aerados.
como a água de esgoto e lamas. Aí no caso ele é mais utilizado para medir a vazão desses fluidos aí. Falando agora das vantagens deste equipamento, ele tem várias vantagens em relação aos outros medidores. São elas menor perda de carga em relação à placa de orifício, uma vez que esse tipo de medidor não é intrusivo, portanto não gera perda de carga no sistema. Medição integrada da velocidade do gás através do diâmetro do duto, independente da pressão, temperatura e composição do gás. Já a placa de orifício tem que ser ajustada, modificada para diferentes faixas de pressão. A vazão do gás nunca é interrompida, já que não há componentes de redução de pressão instalados no duto. Já na placa de orifício, se não tiver o recurso de uma placa de Daniell ou aplicações afins, a vazão precisa ser interrompida para realizar a troca da placa. Ampla faixa de medição, já na placa de orifício, a faixa de medição não é tão ampla. Aí no caso a gente pode ver que está sendo comparado com o medidor de placa de orifício. As desvantagens são elas: o alto investimento inicial, nós vamos falar mais à frente sobre esse investimento. Já a placa de orifício tem um custo relativamente baixo pela sua simplicidade. Manutenção especializada, já a placa de orifício pode ser muito simples, a manutenção é fácil. Muitas vezes até descartada a manutenção devido ao baixo custo de aquisição de uma nova placa. Falando dos custos do equipamento, nós temos que o custo ele varia de 30 mil a mais de 70 mil reais. Sendo o que significa esse valor de 30 mil reais? 30 mil reais seriam medidores com precisão de 99%. O valor então, o medidor com 99% de precisão, ele está variando aí a 30 mil reais. Já para os medidores com precisão de 99,8%, o custo inicial é na ordem de 70 mil reais. Caso haja a necessidade de manutenção do equipamento, essa manutenção ela tem que ser feita por mão de obra especializada, normalmente realizada por técnicos do fornecedor do equipamento. A importância dessa manutenção ser feita por esse técnico, por essa mão de obra especializada, é que o equipamento necessita de pouca intervenção. Uma vez que tem alta confiabilidade, as manutenções realizadas são preventivas e denominadas de primeiro escalão, ou seja, apenas realização de lubrificação e reparo na proteção contra intempéries, caso esteja em uma região offshore, por exemplo. Portanto, o que é mais importante para assegurar a precisão da medição é a calibração periódica, prazo estabelecido pelo fornecedor do equipamento. Daí vamos às perguntas. A gente fez um textinho base aí para poder estar fazendo as 3 perguntas sobre esse equipamento. Sendo esse textinho base, então vamos lá. Os consultores do setor de projetos de uma companhia offshore estão em fase final do projeto de melhoria da eficiência do gás lift da plataforma e implementação de uma malha de escoamento de gás de alta pressão, quando descobrem que na fase de elaboração do mesmo, esqueceram de implementar no escopo 3 estações de medição fiscal,
porém a unidade de compressão dimensionada está otimizada ao máximo no que tange a perda de carga, não devendo ser adicionado ao trecho pontos de perdas localizadas. É importante salientar que a medição fiscal requer alta precisão de medição e alta confiabilidade. No caso contrário, as empresas poderá incorrer em multas. Considerando os expostos, responda as questões abaixo. No que se refere à perda de carga, qual medidor é mais adequado para o projeto? Um medidor ultrassônico ou um medidor de placa de orifício? Sabendo que os recursos são limitados, qual medidor seria o mais indicado para a situação? Um medidor ultrassônico ou uma placa de orifício? Considerando que o medidor ultrassônico tenha sido escolhido para ser implementado, qual tipo deve ser utilizado para o fluido do processo em questão? Daí nós colocamos um videozinho, Michel, para poder responder, que responde todas essas três perguntas. E, e aí eu vou estar te enviando o arquivo direitinho e, e aí nós temos essas três perguntas sendo respondidas aqui nesse videozinho. Tem um link direitinho. Valeu? É isso aí, cara. Muito obrigado. Tchau, tchau.